Vai acabar com o pescoço. Olá. Oi, Christian, tudo bem? Deixa eu botar uma musiquinha aqui. Tudo bem, querido? Oi, Cris. Gente, me falem aí, eu coloquei uma musiquinha aqui sobre o amor pra gente, tá? Já me dei um ok aí, está muito alto. Uma musiquinha pra acolher aí, galera. E aí, gente, todos bem-vindos para nossa live de hoje. Daqui a pouco a nossa convidada vai chegar. Pode ser uma prosa poética também, pode ser uma prosa teórica, vivencial. Gente, que legal. Tava com saudade de vocês, de alguns que já estão aqui, já antigos, né? Tá ótima, Cris? Que bom. Se estiver alta, me fala. Então, é da Orquestra Sinfônica da Petrobras. Aí eu achei essa musiquinha aí, do Cidade Negra, eu acho, se eu não estou enganada, né? Eles, aí eu vou trazer uma música aí. Ah, eu também sou tua fã, Cris. Também sou tua fã. Com certeza. Ô, Ângela, tudo bem, querida? Que bom que você tá aqui. Gente, sejam muito bem-vindos mesmo, tá? Vou esperar mais um pouquinho, a Roberta deve estar chegando também. Gente, quem quiser ali compartilhar, chamar mais pessoas para nossa live, tá? Aí é só clicar ali no aviãozinho que vai direto para as pessoas que vocês têm interesse aí, do contato de vocês. Que vocês imaginam que, de repente, pode ajudar essa conversa hoje sobre as relações de amor e os impactos psicológicos, né? E até sugiro, gente, quem tem aí, conhece mães que têm filhos muito pequenos, bebês, né? Que é importante, ou mães que estão gestantes aí, que vão ganhar nenê. Seria interessante assistir essa live. Tá? Assim como os pares, né? Enfim, todo mundo que tem interesse em se relacionar, que quer, ou que já teve amores, que tem um amor, que quer ter, enfim, vale a pena essa conversa. Ó, Roberta tá chegando. Ok, mas eu não aceitei ela aqui? Opa, vamos ver, eu não aceitei minha convidada, não é possível? Deixa eu ver aqui o que acontece com a Rô. Aguardando, ela vai chegar. Gente, tô aqui, ó, no quentãozinho. Oi, querida! Chegou, minha amigona. Tudo Eu bem, adoro. querida? E aí, tudo bem? Tudo? Então aqui, estávamos ouvindo uma música. Ótimo, Tá. delícia. Agora que a Roberta chegou, a gente tirou a música, daí não dá, né, Roberta? Se bem que ela já sabe, né? Já tinha passado pra ela. É uma Falando aqui delícia sobre o amor, essa né? música. Que é o nosso papo de hoje. Claro. Gente, sejam todos muito bem-vindos, tá? Roberta também. Vamos lá, então. Aqui um quentão, porque é junho, né? Vamos lá. Que Pra delícia. gente... Já Mas que é um não dá quentão nas sem álcool, festas, tá? né? É, e não dá nas Pois é, festas. mas é um quentão sem álcool aqui que eu descobri aqui numa loja de Foz. Muito boa. É a base de hibisco. Então é muito bom, muito bom. Que legal, gente. Gente, vamos lá então para nossa live de hoje. Então já fui dando boas-vindas aí para todo mundo, ó, relações de amor e os seus impactos psicológicos. A Juliana aqui da Unpress colocou pra gente, o tema vai ficar fixado aqui, né? Espero que fique, vamos ver, acho que vai ficar. E aí então, vamos lá, né?
Sim, quem quiser compartilha, convidem aí o pessoal. A gente vai, então, bom, a gente sempre abre, né, Roberta, para poder perguntar. Quem quiser interagir, a gente vai respondendo, né? A gente Sim. vai ali tentando atender essas dúvidas e tal, dentro do possível, mas também a gente depois está à disposição para conversar também, né? Perfeito. Aí, né? Tânia Bock chegou, ai que bom, muito legal. Bom, para quem não me conhece, né? Eu sei que tem o pessoal aí que já está fiel, né? Nos nossos encontros, mas para quem não me conhece, eu sou Dionéia Gonçalves, sou psicóloga, né? Trabalho com a terapia cognitiva e a terapia do esquema em consultório, né? Então, e a gente tem feito esses encontros semanais, eu e a Roberta, eu faço algumas outras lives também de outros temas, a ideia de a gente estar interagindo, conversando, aprendendo, crescendo juntos, né? Aí eu vou deixar que a Roberta se presente. Tá, ok. Eu sou Roberta Halpe, sou psicóloga, tenho formação em terapia cognitiva e formação em terapia de esquemas também. Sou psicóloga clínica e trabalho com essas duas abordagens aí no consultório. Tá bom. Então vamos lá, Roberta, para nossa conversa de hoje, né? Fiz uns coraçõezinhos, gente. Não sei Ai, se que lindo! Eu fiz uns coraçõezinhos para vocês, para nossa live. Então tentei trazer esse lado amoroso, afetivo, que quem me conhece um pouco mais sabe que tem muito a ver comigo, né? Eu até vou melhorar aqui o ângulo para poder ver meus coraçõezinhos, né? Que realmente, para mim, isso é muito importante, sempre foi. Eu considero demais essa questão da afetividade, né? Então, eu vejo que não é à toa que eu caí na psicologia, né? Porque daí a gente vai mexer com essas coisas inevitavelmente, né? E aí eu e a Roberta conversando, a gente pensou, vamos falar um pouco dessa questão afetiva, né? Lá de base, assim, né? E aí entender a relação que isso tem com a nossa vida adulta. Na adolescência, né? Onde a gente já começa os apaixonamentos, as coisas todas, de começa a se relacionar mesmo, né? Dentro do campo amoroso. E aí a gente vai vendo, né? O quanto às vezes é difícil, né? E aí, então, a gente sabe, né, que isso está muito ligado à nossa infância, né? Então, a gente decidiu, né, Roberta, falar um pouquinho de uma fase muito importante da nossa vida, em que todo tempo a gente vai tentar relacionar, e vocês vão fazer isso, certamente, né, na própria reflexão de vocês, né, da fase ali onde a gente ainda tá para nascer, né, que a gente está na barriga da mãe, o nosso primeiro ano de vida, coisas que acontecem ali que são tão importantes, determinantes, a gente entender hoje em dia para conseguir lidar, interagir, reformular, reconfigurar, tá? Daí por isso os impactos psicológicos, né? Então essas relações de afeto, de amor e a nossa vida afetiva no momento que a gente está. A vida atual, né? Isso mesmo, né? De entender que isso é um processo, né? Que isso não tem como a gente não olhar para essa fase e que realmente é extremamente importante, né? Nesse desenvolvimento. Tá tudo conectado. Isso mesmo. Tá tudo conectado, né? Então a gente separa sempre, a gente estrutura, porque a gente conversa, a gente se prepara, a gente faz reunião, tudo bonitinho. É o estilo mesmo da Roberta, né? A gente não vem só para bater um papo, a gente vem para ter um conteúdo sério, né? E aí, então, a gente pensou, né, na questão, até a Roberta escolheu o tema, relações de amor e os impactos psicológicos, e aí a gente pensou assim, vamos falar da origem, né, do amor verdadeiro, né? Pelo menos aquilo que a gente... Vamos pensar dentro do campo da psicologia, o que a gente sabe há muito tempo, né? Há mais de séculos aí a gente vem pensando que conexão tem o amor, né? De onde que vem isso, essa história de amor, né? E aí a gente pensou em duas estruturas, assim, pra gente pelo menos balizar vocês. Que uma é a parte biológica, né, Roberta? Isso. E a outra é do aprendizado mesmo, né? Tá. Perfeito. Ok. Posso começando, então, falando? Vai lá. E aí a gente... Com certeza. Tá? Então eu vou falar da origem um pouco e a Roberta vai falar se o amor ele é aprendido ou se ele é uma coisa que acontece com todo mundo, né? Ah, tá. Né? Vai. É só viver que a gente ama. Né? Então a Roberta vai poder falar isso, né? Ame e amado. Só viver que a gente ama e amado, não é bem assim. Né? Então tem todo um desenvolvimento. Mas falando um pouco do amor em termos biológicos, né? É fundamental que a gente entenda assim, ó, que a gente tem uma estrutura, né, de memórias emocionais muito tenras, muito da nossa, ali da fase que a gente está na barriga da mãe, né, que o bebê está na barriga da mãe, que a gente chama de intrauterina, e tem ali até 1 ano de idade, né?
A gente tem duas áreas do cérebro que são muito importantes, né? A gente fala a fase pré-verbal ali, onde a criança ainda não fala, ela ainda não tá construindo a questão do pensamento, né? De construir a questão mais do aprendizado, da cognição dela. Ela tem, ela é a criança emocional e ela tem duas estruturas, dois sistemas do cérebro que a gente chama, né? De pré-córtex e de amígdala, tá? E aí, o que que acontece, né? O pré-córtex é onde a gente, só para vocês entenderem, eu vou tentar ser mais didática possível, tá? O pré-córtex é onde a gente fica as nossas lembranças emocionais, mas aquelas que a gente consegue interpretar, assim, a gente consegue, né, a coisa fica mais, assim, mais evidente na medida que depois a gente vai tendo outras experiências. Mais elaborada, né? Mais elaborado. Mas a área da amígdala que a gente fala, depois vocês podem pesquisar sobre a amígdala cerebral, é uma areazinha pequenininha do nosso cérebro que fica aqui atrás, ó. Aqui atrás da nuca, assim, é uma coisinha bem pequenininha, assim, gente, que é responsável pelas nossas memórias emocionais mais inconscientes, né? E aí que o bicho pega, porque vai armazenando todas essas interpretações Experiências, emocionais. né? As experiências emocionais que a gente tem, né? Vai ficando ali, guardadinha. Armazenadas, exatamente, vai ficando armazenada e aí, bom, ali que a coisa começa depois né, a refletir. Porque se as memórias emocionais armazenadas na nossa amígdala não são boas, isso vai voltar, né? Por quê? Porque a amígdala, ela quer, né, a função dela é proteger do perigo, né? Então, ela é como um sistema de alarme, né? No momento que a experiência se repete, no segundo ano, no quarto ano, no 15º ano de vida, ao 30º ano de vida, e as coisas estão ali, não estão claras, né? Onde o córtex, que é onde vai decodificando, interpretando, não consegue fazer associação com essa área do cérebro que é muito instintiva, a pessoa vai agindo de maneira instintiva, impulsiva, né? E ela não consegue, porque muitas vezes ela perde o controle dela mesma, né? Ela se irrita e não sabe o que fazer, ela é impulsiva e não sabe o que fazer, ela tem raiva e não sabe o que fazer. Porque tem muita emoção sendo ativada, mas a pessoa não sabe como lidar, né? A boa notícia é que a gente pode aprender a lidar, né? Isso é muito bom, né? Mas é importante a gente entender que tem base biológica nas memórias emocionais, nessa questão do amor. Então, um amor que é aprendido, que a Roberta vai falar daqui a pouco, mas que ele é aprendido de maneira prazerosa, satisfatória, nós vamos ter né, um decorrer da vida mais saudável. Quando não, isso infelizmente compromete as nossas relações amorosas, afetivas, enfim, as nossas conexões, né? As ficam muito afloradas ali na amígdala, né? E aí, como não tem essa noção ainda do córtex para dar um entendimento dessas sensações, são essas sensações que depois, lá no futuro, numa vida adulta, às vezes a pessoa fala, mas eu sinto ainda uma angústia que eu não sei expressar, né? A palavra angústia, ela dificilmente ela consegue ter um bom relato, assim, por trás, né? Sensações de abandono, né? De sensação de que de desgosto, de abuso, né? Então, assim, são sensações que a pessoa não consegue ter muita clareza disso, né? E muitas vezes está nesse passado aí que realmente a pessoa ainda não tinha, né? A criança ainda não tinha clareza daquilo que estava acontecendo com ela, né? Mas ela já estava vivenciando. Vivenciando, perfeito. E ela já estava armazenando, tanto na área pré-cortical, né? Que também tem a ver com a emoção, né? Quanto na área amigdalítica, vamos colocar, da amígdala cerebral. Então, isso está ficando armazenado ali. E aí, a Roberta vai falar um pouquinho da questão do aprender, o amor é aprendido, mas em seguida a gente vai falar da questão do quanto é importante a gente ter uma relação amorosa, afetiva, segura, né, conectada com os nossos cuidadores nessa primeira infância, no início da nossa existência. Né? Mas vamos lá, então, a gente aprende ou a gente é só viver que a gente vai amar e ser amado? Pois é, né? Eu prefiro usar alguém para falar por mim, né? Então, assim, o filósofo Erich Fromm, psicólogo e filósofo, né, humanista, ele fala no livro dele, A Arte de Amar, que fica a dica aí, porque é um livro bem interessante, né? Que o amor é aprendido. Né, que a gente ter a capacidade e esse potencial, ele nos dá sim uma responsabilidade de saber gerenciar esse sentimento. Né? Então, assim, é muito importante, e eu acho interessante que ele fala também que o amor, ele não é ela é uma atividade, não um afeto passivo.
né? Então, assim, como a importância de você aprender a lidar com ele ativamente, né? Então, e aí eu fico pensando aqui sobre a importância. Bom, então se eu aprendo a amar, quem me ensina a amar? Né? E aí vem a questão das relações com os pais, né? Então, assim, da mesma forma que a gente ensina um filho a ler, a escrever, né? Então, assim, a gente também precisa ensinar os nossos filhos a lidar com o processo emocional deles, né? E aí, entre um deles, é aprender esse sentimento tão bonito que se fala, que é o sentimento de amor, né? Mas a gente precisa ir mostrando tanto por comportamentos, né, como modelação, sendo modelos para eles, né, mas também direcionando esse amor para eles, né? Eles precisam sentir esse amor, né? Ele é um sentimento que a pessoa, para aprender esse sentimento, eu preciso sentir ele, né? Sentir que eu sou um ser amado, né? Uhum. Por isso que a gente aprende a amar, né? A gente Perfeito. aprende a amar e a gente aprende a ser amado. Né? Perfeito. Porque é importante, né? Porque isso também acontece, né? Eu posso até ser uma pessoa cheia de amor e querer dar isso, né? Mas às vezes eu não permito receber, né? Isso também é um problema na adultidade, né? Quando a gente não sabe, a gente não se permite isso. Porque isso não aconteceu de uma maneira que foi validada mesmo, que foi reconhecida, que foi bem estabelecida, como tu falou, né? Perfeito. Então, Tu sabe... chega lá nas... Não, sabe quando estava escrevendo aqui, né, e a gente estava construindo a ideia, me veio, e aí falar de amor, assim, me veio muito na cabeça quando um mandamento, né, que Jesus fala, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí, na hora me veio na cabeça assim, e o que acontece com alguém que não aprendeu a amar a si próprio? Né? A gente tem muito isso. No consultório, a gente percebe muitas pessoas que, mas eu não gosto de mim, eu não me amo, né? Então, assim, e aí olha a complexidade disso, né? Se eu não consigo amar a mim mesmo, como eu vou estender esse amor ao próximo? Né? E aí, às vezes, é o que acontece naquelas relações em cadeia, né? Então, assim, que é eu não recebi amor, eu não passo amor, e assim sucessivamente, né? E aí as coisas vão, eu digo que os fluxos vão trancando, né? Perfeito. E a pessoa, a Adeli, deixa eu ver se é Adeli Haupt, é isso? Isso, é. Tá. Ela falou, né? Temos que, eu não sei, eu entendi que foi uma pergunta, tá, Adeli? Se não for isso, tu me corrige, mas assim, tem que viver o amor, seja como for, para poder falar dele, né? Assim, podemos, né, Roberta, viver. Eu acho que sem a vivência, sem a experiência, a gente também vai ficar numa evitação constante, né? E também a gente não vai aprender, a gente não vai se desenvolver, não vai ter a chance da reconfiguração, como eu digo, né? Da reestruturação, né? Mas o problema é ficar assim, vivendo dessa forma, né? Sem gerar um novo aprendizado, né? Novas formas de amar, de conectar. E vai levando, porque isso tem um preço muito caro, né? Então, assim, não, eu vou vivendo, o importante é viver, né? E vou me lançando, né? Eu acho que tem aí, talvez, uma medida de cuidado, sim. Eu acho que a gente tem que se jogar, né? Mas a gente também tem que calcular essa coisa de, bom, fui, e seja como for, né? Porque e buscar fontes, né? Buscar fontes de referência de um amor saudável, de um amor, né? Porque senão a gente fica nessa ideia de que eu fujo porque eu não sei, e aí o que parece também normal para a pessoa que, bom, se eu não aprendi a lidar com aquilo, por que eu vou ter que enfrentar aquilo, né? Então, assim, a fuga, ele entra como um mecanismo de defesa, né? Só que o que a gente está mostrando aqui é que você, enquanto adulto, você pode buscar referências de um amor saudável, né? E aí, assim, aplicar na sua vida e aí sim vivenciar, né? Porque é bem isso, fugir, ninguém aprende nada, né? Fugindo não se aprende, né? Mas sim vivenciando. E como é que eu sei, né? Bom, mas como é que eu sei que eu tô acertando mais? A gente sabe que o sofrimento é um baita sintoma, né? Como eu digo. Então, nosso educador, a gente sabe quando as coisas não estão bem. A gente sabe que, por exemplo, a gente tem um relacionamento e aquele relacionamento é sofrido, né? Não me dá segurança, me deixa desconfortável, eu tenho que estar sempre
investindo, ou eu tenho que estar sempre indo atrás, ou eu tenho que estar sempre implorando, né? Ou me submetendo. Então a gente sabe que algumas coisas não estão encaixadas. E essas sinalizações, esses sintomas que são importantes para a gente buscar os parâmetros que a Roberta falou, né? Não tem alguma coisa errada? Não, eu vou continuar vivendo, mas eu quero ver como que eu vou viver. Eu posso ir vivendo, como, né, respondendo a dele aqui, eu posso ir vivendo, mas eu tenho também ir reparando e prestando atenção na qualidade que eu estou tendo na minha vida, em relação aos meus amores, aos meus afetos, né? Porque senão, assim, eu vou levando, né? Vou levando aquela coisa mais do mesmo, vamos indo, né? Mas quanto isso está me custando, né? Então, isso que é importante, a gente tem assim, mas para aí, só um pouquinho, deixa eu ver, se está valendo a pena mesmo para mim, né? E aí fazer esse resgate desse amor próprio, né? Vou amar a mim mesmo, mas tá, como que eu faço? Isso também nunca me ensinaram, eu nunca tive uma referência, mas essas referências no início da infância lá são importantes, mas o bom de tudo é de que a gente sempre pode trazer novos modelos, né? Isso, perfeito. Pode ter outras referências também. E aí, não, mas isso aqui eu não tive, mas eu sei que dá, porque tem gente que viveu assim, e como é que é? Como é que eu posso, então, aprender? Nosso cérebro, ele assim, não se sabe ainda o quanto ele consegue fazer, né, de novas conexões aí, para aprender coisas, né, pela neuroplasticidade do nosso cérebro. Então, sempre a gente pode aprender coisas novas e redirecionar a forma que a gente está vivendo. Se não está bom de um jeito, eu posso encontrar outros, né? Perfeito. Eu acho importante quando a gente fala de amor, a gente buscar a teoria do John Bowlby, né? Ele é um psiquiatra, psicanalista infantil, e ele desenvolveu a teoria do apego, que eu acho bem importante. Assim. A teoria do apego, ela mostra muito nessas bases, né? De como a criança foi criada, como ela recebeu esse amor, né? E aí, como depois ela vai se apegar às outras pessoas, né? Então, assim, qual é a referência que ela tem, né? Para essa ideia ele traz, né, uma estrutura bem legal, né, Roberto? Acho que é bem didático a gente falar dessas estruturas do Bowlby, né? Sim, ele fala assim, e eu acho que vale a pena para quem está ligado nisso, na sua história, ou quem está ligado nisso, que hoje é mãe, ou quem está nisso que quer ser mãe, ou enfim, que está vivendo, assim, às vezes, junto com bebês, né? A gente prestar atenção nesses modelos de apego que o Bowlby fala, né? Do saudável ao disfuncional, o Roberto vai poder falar pra gente, né? É isso mesmo. Que ele nos ajuda muito a entender os sintomas, né? Esse apego é um desejo pela proximidade, né, que a criança tem. E ele fala que esses pilares de segurança e proteção que uma criança precisa na tenra idade, né, esses são pilares fundamentais na saúde mental dessa pessoa futuramente. Então, olha a importância que tem isso, assim, né? O Bowlby junto do vínculo seguro, do vínculo falou. saudável. Isso mesmo, perfeito. Do vínculo seguro, né? Tá. Que esse vínculo seguro que gera... Ah, certo. Ok. Que gera segurança e que gera proteção, né? Que gera coragem na criança, né? Porque a gente percebe algumas crianças... Vamos aí, quem que já não teve uma criança pequenininha por perto? Aquela que antes do humaninho, que é aquela criança que chora, que se assusta fácil, que tem medo, né? Que fica desesperada. Então, assim, a gente sabe que essa criança, alguma coisa, será que ela está de fato tendo um vínculo seguro ali nos seus cuidadores? Se a gente for ver, às vezes, não é assim que ela está entendendo, até pelo temperamento dela, né? Ela não está entendendo que ela está segura. Então, os pais precisam promover mais isso ainda, mais esse vínculo seguro, para que a criança consiga se sentir respaldada, né? Porque a gente tem que considerar, né, Rô, que as crianças são crianças diversas, as crianças demandam diferentemente, né? Perfeito, eu acho essa tua fala bem importante, assim, né? Porque às vezes os pais falam muito, mas eu criei filhos iguais, do mesmo jeito, do mesmo modo. E aí eu falo, olha, então tu fez errado. Porque na realidade cada criança tem uma necessidade, né? Tem uma necessidade específica, né? Então, assim, você enquanto pai e mãe, né? E figura de cuidador, você precisa olhar para a individualidade, né? E às vezes você tem muitos filhos e cada filho tem uma necessidade específica, tanto pelo temperamento dela, né? Perfeito, né? Isso já individualiza o caso, né?
Eu acho que é até legal a gente falar assim, ó, tem criança que é mais tímida, tem criança que é menos tímida, mais extrovertida, em termos de temperamento. Então, assim, essa criança já vai ter uma demanda diferente em relação ao seu cuidador do vínculo seguro que tu acabou de falar, né? Então, uma criança que ela é mais extrovertida, ela vai lidar diferente com uma criança que é mais tímida. Então, essa mais tímida, talvez ela precise de um reforço a mais no vínculo seguro ali que o Bowlby fala, né? Então, assim, criança que é mais insensível, é mais, né, mais autônoma, assim, desde pequena já tem crianças que são mais sensíveis, mais delicadas. Eu tô falando de bebê mesmo, né, Rô? De bebê a gente tá falando. Isso, perfeito. Entender essa predisposição, porque isso, então, cada um, quando a gente fala cada um, é muito singular, é muito importante a gente prestar atenção nisso. E estimular Mas a necessidade, né? A necessidade da criança. E não fazer o contrário, porque tem muitos pais que às vezes debocham ou elas rotulam a característica da criança. Ah, é medrosa. Ah, é antipática. Isso aqui é bicho do mato, né? Então, assim, são expressões que a criança, que assim, isso pode ser o temperamento dela, mas se você identificou isso enquanto temperamento, ajude ao contrário, né? Então, dê segurança para a criança que é tímida, né? E para que ela possa futuramente trabalhar com essa timidez de um modo mais equilibrado, né? E não sofrer com essa timidez ad eterno. Porque se você, enquanto pai, enquanto mãe, você rotula o seu filho desse jeito, é bom, ele mesmo leva isso como, eu sou assim. Né? Então, assim, é muito importante a gente entender que, às vezes, o temperamento, muitas vezes nós, enquanto pais, a gente precisa se posicionar diferentemente do temperamento, né? Justamente para eles poderem se desenvolver de modo E numa via contrária, né? E numa via contrária do temperamento, né? E não reforçando aqui, né? Agora, essa base do vínculo seguro, ele é importante, pronto, é o caminho, né? Mas eu acho que é importante a gente falar dos outros vínculos que o Bowlby fala, que não são tão bons, né? Perfeito. Ele fala, então, assim, que a criança, quando tem o vínculo seguro, ela tem o desejo pelo cuidador, ela consegue explorar bem o ambiente, ela tolera estranhos, mas ela expressa confiança pelo cuidador, né? Esse é o vínculo seguro, né? Aí depois tem o vínculo inseguro, ansioso ou ambivalente. São aquelas crianças que elas se desestabilizam com a ausência de um cuidador. Né? Então, assim, que o cuidador, ele também é visto como instável, como uma pessoa imprevisível, né? Então, essa separação, ela dá uma ameaça para a criança se sente ameaçada diante dessa separação, né? E aí, o que acontece? Essa criança do aconchego. Então, são crianças que elas são aquelas que parecem o tempo inteiro insatisfeitas. Não sei o que eu faço, não sei o que eu faço, né, com essa criança, mas na realidade, e que muitos pais, às vezes, botam isso no fisiológico, né? Vão consultar, deve ser refluxo, deve ser isso, deve ser, e muitas vezes pode ser também já o temperamento, a criança já mostrando, e até a relação estabelecida com os pais, né? Então, assim, é sempre que isso é interessante a gente falar na nossa live hoje, que a ideia é olhar pra gente mesmo, né? E não ficar olhando pro outro. Então, muitas vezes nós, enquanto pais, já desde bebezinho a gente faz isso, né? Ele deve estar com algum problema, ele deve, né? E talvez o problema não necessariamente é com aquele bebê, né? E é com o cuidador do bebê, né? Quem tá passando isso. E ele fala também sobre o apego o inseguro evitativo, que é quando a criança ela tem um afastamento do cuidador. Quando tem esse afastamento do cuidador, ele ignora isso. Ele nem sente, sabe? Então, assim, é como ele sente. ela não ele sente. distinguir. Só que ele bloqueia, né? Perfeito. Ele bloqueia essa experiência emocional, né? Ele bloqueia já desde pequeno essa experiência emocional porque ela é desagradável para ele. Entende? Dependendo do temperamento, ela não luta, ela foge. Foge, perfeito, é isso aí. Uma criança menos audaciosa, em termos de temperamento, ela não vai lutar. Para dizer assim, não, só o seguinte, presta atenção em mim, fica comigo. Né? Uma criança mais ousada, ela vai fazer isso. Uma criança mais audaciosa. Tem bebê que chora até você olhar para ela. Sim, né? perfeito. Ela reivindica ali, mas tem criança que não. Né? E esse daqui, ele não costuma distinguir muito quem é o cuidador e quem é o estranho, assim, né? Não tem muita noção disso. E aí, na realidade, eles começaram com esses 3 estilos e depois eles pesquisaram um pouco mais e desenvolveram aí uma 4ª categoria, que é o apego desorganizado.
né? Que é quando ocorrem os maus tratos, né? Quando a criança tem realmente... E aí isso fica muito ambíguo para a criança, porque aquela figura que era para me dar proteção e segurança, ela me Não me trata bem. maltrata. Isso, ela me trata mal, né? Ela não me cuida, ela não me protege. Então dá essa sensação, esse apego desorganizado, né? E esses estudos, eles se prolongaram e depois também fizeram estudos como esse estilo de apego desenvolve nos adultos, assim, sabe? A psicóloga, ela fez entrevista com adultos e tal, e depois foi avaliar, e como são as memórias desses adultos com esses tipos de apego, assim. Então, é bem interessante de ir atrás desse tipo de conteúdo aí, que eu acho que é bem interessante. Porque daí começa a questão das psicopatologias, né? Dos transtornos de personalidade, né? E aí eu acho Mesmo disfuncionais, às vezes não precisa ser uma patologia, uma personalidade, né, mais estruturada, não chega, às vezes fica, porque uma criança maltratada, a chance dela ser uma adulta desestruturada é muito grande, né? Uma pessoa que é maltratada, que é abusada, que é machucada, que, enfim, que não tem suas necessidades atendidas, né? Aí ela vai, com certeza, quanto mais grave pior o tratamento lá na infância, os resultados, né? Isso. É mesmo que e haja aí muita eu acho que tu pode resiliência, falar pra gente um pouco disso, né? Sobre o impacto disso nas relações amorosas, né? Como é que isso vai repercutir depois nessa vida amorosa da pessoa, né? Eu queria fixar aqui, até falei para a Rô essa semana, tá falando, né, que o que eu queria fixar com o pessoal aqui da questão do vínculo seguro, né, quando a gente fala de vínculo, de apego seguro, né, dessa relação que a Rô falou agora há pouco, é muito importante a gente entender dois grandes aspectos quando a gente cuida de alguém, né, ou das pessoas que nos cuidaram, né. Existem dois tipos de cuidados que eu me refiro, né, que é o cuidado físico e o cuidado emocional, tá? Só pra gente fechar essa ideia, eu acho que para ficar mais claro, assim, ó, se a gente pensar de maneira fácil, assim, né, porque eu sei que tem gente que é da área da psi, muita gente não é da área, né, mas como é que é isso, assim, quando a gente tá lá, pensando no nosso passado, e a gente pensando, se a gente tá cuidando de alguém, educando alguém, formando uma criaturinha, né, o cuidado físico, o que que é? É o cuidado com a alimentação, com a moradia, com o alimento na hora certa, ok, né? Esse cuidado físico, mas existe um cuidado que é emocional, que é o olho no olho, é o toque, é o carinho, é estar presente, essa estabilidade emocional que eu dou, assim, não, né, tá chorando por alguma razão, não sei o que, não entendo, mas eu tô aqui, né, sabe, eu tô aqui protegendo, né, a criança. Então, isso, ai, meu coração. Ó, o coração. É aquela crença, né, a crença que o adulto leva para frente de que eu mereço ser amado e eu tenho valor. Né? Essas são duas crenças que são extremamente importantes que os pais desenvolvam nos seus filhos para que eles, né, sejam adultos mais saudáveis, né? Exatamente. Então a gente poder entender isso, assim, quando uma pessoa cuida da gente, assim, mas eu tive tudo que eu precisei, mas tu teve o quê? O que tu teve? Me conta o que tu teve, né? A gente fala muito com a história, mas o que tu teve? Não, eu sempre tive uma casa boa, eu sempre tive minhas roupas boas, eu sempre tive tudo que eu precisava, mas a minha mãe não ficava muito comigo, às vezes não tinha tempo, né? Eu ficava muito com a Tata, eu ficava muito com uma pessoa que sempre cuidou da gente e tal. Então a gente pode pensar que aí pode ter faltado alguma coisa do vínculo seguro. É um sinal que a gente pode pensar. E isso vai mexer com o meu vínculo seguro na adultidade. Vai mexer nas minhas relações de amor. Vai mexer nas minhas relações afetivas, não tem jeito, né? Ou às vezes a criança até tem muito disso, né? Ah, não, a minha mãe me amava acima de tudo, mas às vezes não fazia os outros cuidados, que era o cuidado físico, material mesmo, né? Às vezes tinha negligência nesse sentido. Então por isso que eu falo dessas duas estruturas que são muito importantes para a criança, né? Para o adulto se estabelecer depois nas suas conexões. E a gente entender, né? Que quando, vocês podem ver na fala da Roberta, quem quiser repetir a live depois ouvir de novo, tudo que ela falou de vínculo inseguro, vínculo desorganizado, né, a questão do apego ali, tudo, a base de toda ela é a conexão que a pessoa vai ter com a sua relação de amor, né? Então, assim, ó, tudo ali permeia a questão da conexão. O quanto eu me conecto mais ou menos com essa emoção do amor, com esse sentimento do amor, né? Então, e quanto eu me sinto tranquilo para me conectar, né? Porque é importante a gente pensar sobre o papel da criança nisso, né? Porque às vezes a criança, ela se assusta em fazer isso, né? Então os pais, eles precisam mostrar para a criança de que vem,
vem que é tranquilo, eu tô aqui para te acolher, eu tô aqui para te segurar, né? Então, assim, esse adulto, ele precisa estar saudável, ele precisa estar forte, né? Para poder passar isso também para essa criança, né? Exatamente. E aí, pois é, porque a gente não pode esquecer, né, que atrás de uma criança que está ali sendo cuidada, tem um pai também que teve o seu vínculo inseguro, né, desorganizado, né? Então, isso tem que cuidar, porque muitas vezes os pais acabam levando essas coisas, confundindo as suas necessidades, né? E não estão prontos, às vezes, para lidar quando assumem uma maternidade, uma paternidade, né? Que Isso são é os muito. papéis, né? É muito importante a gente perceber esses papéis, né? Porque assim, ok, eu não recebi e tal, mas assim, mas eu não posso, porque senão eu vou replicar aquilo que sempre aconteceu. Ah, os meus pais não receberam dos pais deles, então eu também não passo para o meu filho e assim por diante. Né? Então a gente precisa estancar isso de alguma forma, né? E aí Um exemplo. é se responsabilizar por esse papel de pai e de mãe, né? E sobre a responsabilidade do desenvolvimento emocional dessa criança, né? Entendendo que quando eu preciso cuidar de alguém, que eu estou no papel de cuidador, eu preciso me cuidar. Eu preciso me cuidar. Quando eu atendo paciente adulto, né? E aí, claro, não tem como eu não orientar, porque muitos têm filhos e tal. E eu sempre digo, mas então eu tô errando aqui, então eu tô errando ali, né? Porque tá se olhando na terapia, tá? Eu tô errando. Ok, mas então assim, ó, tá. Então para errar menos, ou para mesmo sem saber, porque não é por mal, né? A pessoa tá errando, ou tá falhando, ou tá com dificuldade. Vamos olhar para ti, então, vamos olhar. A hora que tu reestruturar, né, as tuas questões de vínculo, de apego, de relacionamento, de conexão, de desconexão, você vai conseguir fazer uma entrega melhor, né? Então é muito importante que os pais cuidem de si, né? Cuidem desse adulto saudável se manter, né? E aí para ter, então, desenvolvendo seus filhos ou as suas conexões amorosas, que é o tema da nossa live, né? Então, assim, uma coisa importante, um exemplo disso que a gente está falando, assim, ó, por exemplo, um pai, como a gente confunde, como as coisas se misturam, né? Então, às vezes eu não fui tão protegida quando eu era pequena, lá, faltou essa proteção, esse cuidado físico, ou só o cuidado afetivo. E aí, o que eu posso fazer quando eu tenho filho? Eu posso projetar toda essa minha falta numa criança, super protegendo ela, entende? Super protegendo. Eu protejo tanto que eu invalido a capacidade dela de ser alguém. Nossa, mas isso é muito louco. Porque assim, por isso que a gente tem que se conhecer. Por isso que a gente tem que saber assim, o que a gente está fazendo. Porque a gente tem que olhar que se tem gaps, se tem algumas brechas, eu tenho que ver como que foi a minha relação, né? Ah, mas nossa, foi caótica. Então tá, vamos olhar. Ah, eu nem tive mãe, minha mãe abandonou. Ok, então vamos ver, né? Quem cuidou de você, como que foi? Então, isso é muito importante, porque os pais tendem a repetir isso, trazer isso de forma, às vezes, muito compensadora, né, Rô? Né? Até se não, né? Eu não quero fazer, eu não quero que as pessoas. Não quero errar, então eu vou lá para outro extremo, né? Perfeito. E eu vou lá, né, e faço, e aí eu também acabo gerando filhos inseguros, filhos que têm medo, né, medo do fracasso, né, medo de não dar conta. Então, assim, e a gente até pode falar numa outra live sobre isso, né, a questão da autonomia, né, de como é que eu faço para ter esse equilíbrio, né, mas às vezes a criança fica tão insegura que ela também reflete isso na vida adulta, ela tem medo até de ser, né. Né? Esses tempos eu atendi um rapaz que ele falou assim, nossa, minha mãe cuidou tão bem de mim, meus pais, eles exigiam, mas eles cuidavam bem de mim, mas eu morro de medo de ser uma pessoa, um profissional, assim, na minha área, né? Então, veja, aí ele não consegue, ele está sempre repetindo, não consegue se vincular ao trabalho, não consegue ter sucesso, né? Porque essa insegurança, né? Essa falta do encorajamento, assim, não, eu posso, eu consigo, né? E então, aí o que a gente está falando é que esse ser adulto, né, ele vai repercutir isso nas relações amorosas dele depois, né? Então, assim, esses papéis que é o que a gente está falando, né? O papel da criança, o papel depois da minha vida adulta, e no meu relacionamento, o meu papel enquanto pai e mãe. Então, é isso que a gente estava falando, que essa figura, esse apego que eu tenho, as minhas relações de afeto, elas vão necessariamente repercutir em todos os papéis que eu vou exercer na minha vida, né? Então, e aí a gente precisa pensar sempre bem atento sobre qual é o meu papel enquanto pai e mãe é e um outro papel enquanto marido e mulher é outro também, né? Então, a gente também precisa ver que essa base lá que a gente falou,
né? Que a minha base emocional vai repercutir também no meu relacionamento com o meu esposo, com a minha esposa e assim por diante. Porque daí ele vem com a experiência dele, né? Com as pautas dele, com os tipos de vínculo que ele teve, né? Ou ela, né? Perfeito. A gente trabalha com esquema, né? Com a terapia do esquema, e aí dentro disso, da questão toda do vínculo que a gente está falando aqui desde o início, tem alguns esquemas que a gente chama de, que são crenças, vamos colocar assim, que eu acho que é uma palavra mais conhecida, né? Mas crenças disfuncionais, adaptadas muitas vezes da realidade, né? Mas que fazem a pessoa sofrer e muito, né? A gente não vai poder falar de todas elas, mas eu falei para a Rô, vamos falar de 3 que eu acho que são as mais comuns que a gente encontra no consultório, né? E uma delas é o sentimento de abandono, né? Então, assim, ó, vínculo seguro, vínculo estável, tem tudo a ver, os cuidados que a gente falou até agora, tem tudo a ver com a sensação de abandono, né? Então, uma pessoa que sente assim, que ela vai estar sempre na iminência de ser abandonada no relacionamento a 2, né? Não, mas ele vai me deixar. Não, se eu não fizer tudo que ele quer, eu já sei que eu vou ficar sozinha, né? Que daí entra a questão da privação emocional, né? Então, assim, eu nunca vou ser amada. Então, vocês enxergam que, assim, ó, essas privações, esse vínculo que não foi estabelecido, esse olhar, essa conexão, ela vai repercutir depois nas sensações de abandono, de medo de não ser amado, e aí começam os conflitos amorosos, né? Os impactos psicológicos. Claro, todo aspecto mais, né, mais funcional, né? Tem impactos psicológicos positivos também, mas a gente está falando da questão problemática, né? E a questão da desconfiança, o abuso, né? Aquela pessoa que nunca confia em ninguém. Né? Então, assim, são três esquemas, né, Roberto, que a gente vê muito em consultório as pessoas falarem, né? E aí, quando esse vínculo não está bem estabelecido, são aquelas pessoas que elas vão ficar mais vulneráveis, né? Elas vão ser mais tristes, elas vão ter acessos de raiva, muitas vezes, nos seus relacionamentos, elas precisam agredir, elas precisam, às vezes, brigar para ser, né? É uma briga para ser amada, né? Ela não está sabendo que ela está fazendo aquilo, mas ela está fazendo. Né? Então são esses, assim, são padrões muito comuns que a gente vê no consultório, né? E a base é o medo, né? O medo, a insegurança, porque veja, se o vínculo não é seguro, ele é instável. E se ele é instável, o medo é constante, né? Então, o medo de ser abandonada, o medo de não ser amada, o medo de, né, de estar privada de um amor verdadeiro, né? E aí, olha o que a gente está falando, né? A gente está falando uma sobreposição de sentimentos, né? O medo e o amor fica escondidinho e o medo se sobrepõe, né? Então, assim, e aí um relacionamento baseado no medo e não um relacionamento baseado no amor. Exatamente, né? A sensação de desamparo também é muito grande, né? Então, assim, a gente está falando de algumas coisas, sintomas, né? De aspectos sintomáticos, assim, para as pessoas também pensando, assim, né? Que às vezes o quanto eu vou me colocando numa relação, né? A 2, e me submetendo a algumas coisas, né? Submetendo, às vezes, o abuso emocional para não perder, para não ser deixado, né? Aquelas pessoas que acabam abusando da outra, né, por raiva. Bom, se eu não fui amada, agora eu vou tripudiar em cima também, né? Claro que isso não é consciente, gente, tá? É importante a gente entender. É a nossa amígdala em ação, né? Ela tá lá, tentando nos proteger de qualquer risco. Lembra que eu falei no início da live? Então, assim, eu preciso me proteger. Então, a minha amígdala, as minhas emoções ficam super ativadas para proteger. Então, assim, eu tenho uma iminência de alguma coisa que me ameaça, que me dá medo, eu vou me proteger. Então, muitas vezes eu agrido para não ser agredida, eu abandono para não ser abandonado, né? Eu faço joguinhos, aqueles joguinhos amorosos que tem, assim, não vou ligar, não, deixa, também não quero mais. E assim as relações vão truncando, elas não vão se conectando, né? As pessoas não conseguem se conectar. E a gente sabe, né? O quanto é difícil o relacionamento amoroso, né? Por isso que a gente quis falar disso nesse mês, né? Vamos ter Dia dos Namorados. Como é difícil, às vezes, as pessoas encontrar pares que sejam, casamentos que sejam, relacionamentos que sejam mais estáveis, mais duradouros, né? Porque é muito esquema disfuncional ali, né? Atuando, ativado ali, tanto de um quanto do outro. É muita história, né? É uma história, isso é o que tu falou, né? A junção, né? De uma história de um com a história do outro que se junta. E quando a gente não bota luz nisso, nessa história toda, e só vivencia, fica tudo muito uma confusão geral.
E muitas Exatamente. vezes eu busco no outro aquilo que me é comum. Então, assim, aquilo que eu não gostei lá no passado de ter recebido, ok, conscientemente eu não gostei, mas eu tô acostumado com isso. Sempre foi assim, eu sempre fui abandonado. Então, o que Hum, que acontece? Eu busco alguém com um potencial de abandono. Né? Então, assim, hum, aquele cara ou aquela mulher mais infiel, né? Então, assim, que hum. acaba sempre me deixando naquela angústia, mas é por essa pessoa que eu fico apaixonada. Aquela pessoa que me dá estabilidade. Ah, isso é sem graça, é sem sal, né? Eu costumo dizer para os meus pacientes: se é sem sal, aprende a temperar. Né? Então, assim, Uhum. porque onde essa ideia do sem sal é porque muitas vezes talvez não mexa contigo nesses teus esquemas tão profundos. Então, talvez essa ideia de você conseguir aprender que eu mereço ser amado, né? Eu posso Uhum. ser amado por alguém, isso pode ser bom, mesmo que isso seja não é tão comum, mas isso pode ser interessante, né? Então eu posso aprender a amar. Né? A gente começou falando sobre isso, né? Que amor é aprendido. Então é a mesma coisa. Então eu não preciso ter uma relação tão caliente, assim, que às vezes que deixa a pessoa desconcertada, né? Então pode ser uma relação mais tranquila, né? Uma Mais maré estável, mais calma, isso, segura. perfeito. Perfeito, e que a gente vai construindo aos poucos, né? Exatamente. Porque no fundo, quando a gente tem um gap, quando a gente tem uma dificuldade nessa área, nesse tempo da nossa vida, que a gente se deteve nessa questão do vínculo que a gente falou Uhum, bastante aqui, a gente está falando exatamente desses sintomas porque eles vêm decorrentes dessa fase. A gente pode falar de outras fases, aos 2 anos, 3, a gente pode falar aqui nas próximas lives, né, Rô? A gente perfeito. pode Tem outras, né? Tem outras necessidades, tá? Uhum, Tem algumas que são bem básicas, a gente tá falando da primeira hoje, né? Então, assim, a gente vai poder falar, mas para vocês entenderem assim, o quanto a questão do vínculo e de como foi o nosso vínculo, o nosso afeto lá no início da nossa existência, né? Quando a gente veio realmente ao mundo, isso vai mexer com o meu hoje, nas minhas conexões agora, né? E uhum, entender assim, que a base disso é sentimento de desamparo, de que eu não vou conseguir, que eu vou ficar sozinha. É muito comum as pessoas sentirem assim, solidão, né? Sente solitárias, e nisso elas vão entrando nas relações abusivas. A Tânia Bock falou aqui, né, as questões de relações de abuso, e abuso não é só sexual que a gente está falando, né, diversos tipos de uhum, abuso, né? É isso, as pessoas se submetem, entende? Necessariamente, assim, não foram abusadas sexualmente, né, apanharam, não. Mas às vezes esse abuso emocional que elas viveram, elas se submetem, né? Até porque isso é o conhecido para elas, é o familiar, entende? uhum, Então é isso que elas acabam conectando com pessoas que fazem o mesmo com elas, ou elas acabam fazendo com a outra pessoa para se proteger, né? Mas uhum, esse mecanismo todo é disfuncional. Ele não vai levar a pessoa para um caminho de bem-estar, de felicidade. uhum, É isso que a gente precisa entender, uhum, né? Isso não vai levar para casamentos ou uniões saudáveis. Não vai. Infelizmente não vai. Né? É quando a gente estabelece qual é a necessidade de um e de outro, por exemplo, um namoro, numa relação a dois, e que a gente vai, e acolher isso que a Roberta vai falar daqui a pouco, que a gente consegue então entender, né? Então assim, se eu não tive conexão, que eu tenho agora, né? Que eu queira me conectar comigo e que eu queira me conectar com aquele parceiro ou com aquela parceira que está comigo, né? E que uhum, eu espere, que eu possa esperar isso da outra pessoa, não menos do que isso, né? Porque, de novo, se o uhum, amor é aprendido, né, Rô? Dá pra gente resolver essa questão. E a gente pode levar outras informações para o nosso córtex, né? Onde discrimina, onde decodifica as coisas, né? E a minha amígdala também, como ela vai armazenando as coisas no nível inconsciente, ela também armazena que é coisa diferente, que pode ser boa. Eu faço uma reelaboração emocional também, é possível, uhum, né? perfeito, é A isso coisa da mesmo. reparação, a gente pode fazer isso, né? Ainda bem, né? Senão a gente também não estava aqui na psicologia, porque daí não teria. Porque a gente sabe disso. E é bom, né? E uma coisa que eu acho que é bom, bem bacana, assim, a gente já está indo quase, porque o tempo passa voando, Sim, temos 15 minutos, mas assim, o que é legal, assim, ó, o passado, o início da nossa vida, ela traz o nosso presente, né? E todas as dificuldades eu tenho que arregaçar as mangas e me virar e resolver minha vida. Mas o legal é que a vida hoje, as experiências de hoje, nos faz reparar o passado. E perfeito. isso é maravilhoso, né? É. As vivências, todo tempo, ela nos oportuniza, né? Por isso que é importante não evitarmos, né? Vamos encarar, vamos fazer o autoenfrentamento, porque
essas experiências nos levam a estabelecer assim, o que não deu certo, que, poxa, foi menos ou foi demais, mas hoje eu posso equilibrar. Que Isso é é muito legal. verdadeiramente cicatrizar essas feridas, né? Cicatrizar. Eu acho importante porque parece que às vezes essas feridas emocionais, principalmente afetivas, é como se às vezes a gente fica brincando ali, abre a feridinha, aí vai, aí abre de novo, sabe? Não, vamos lá, Isso. né? Coragem para poder realmente cicatrizar essa ferida que doeu tanto, né? E vamos construir a partir para frente, né? Então, assim, se a gente for pensar, existe cura para isso, né? Então, o que a gente precisa fazer, né? Como é que a gente remodula tudo isso, todos esses esquemas que foram criados, né? A gente precisa, que é cheio de memórias, de emoções, de sensações corporais, de pensamentos, de cognições que eu trago, né? Então, o que eu vou fazendo isso? O que a gente acaba fazendo na terapia, né? A gente vai a gente vai diminuindo tudo isso, né? Diminuindo essas memórias, diminuindo esse processo cognitivo, essas emoções, né? Reestruturando essas emoções, né? Tem algumas técnicas que na terapia de esquemas ela nos proporciona, que é de imagem, né? Ou seja, às vezes você volta para uma imagem que você tem tão forte da sua infância e a gente restabelece uma nova cognição, né? Um novo sentido para aquela imagem que tu tinha. Por mais né? doída que ela seja, né, Rô? Por mais doída que ela seja, né? É possível a gente revisitar essas emoções, essas dores, né, essas feridas emocionais, mas trazer de uma outra forma o entendimento cognitivo e emocional para ela. Ressignificar, né? Ressignificar aquela memória, né? E a pessoa entender que isso eu merecia ser protegida. Né? É muito importante isso. Quando a pessoa, enquanto adulto, ela entende depois que assim, ok, não foi me dado, né? Mas eu merecia. Isso. Eu merecia ter sido protegida. Né? E aí, porque quando ela toma essa consciência, o que ela faz? Ela começa a pegar para ela. Bom, então tá, não fizeram por mim, mas agora eu faço por mim mesma. Né? E eu entro no papel do que a terapia de esquema fala, que é o adulto saudável. Né? Eu entro como adulto saudável para proteger as minhas vulnerabilidades. Né? E aí, esse é o encontro consigo mesmo, né? Que é o amor próprio. Essa ideia de... e para isso eu preciso, essa cura, como faz essa cura, né? Eu preciso tomar consciência. Primeiro passo é tomar consciência de tudo isso, né? E aí, num segundo momento, eu entro enquanto a figura que faço que reparo todas essas dores, né? Claro, e a gente em terapia, né? A gente não está aqui fazendo propaganda de terapia, mas a gente sabe que na terapia isso é possível de fazer, né? A gente, enquanto terapeuta, a gente ajuda o paciente, porque a gente sabe que são dores muito difíceis, né? Mexer nisso sozinho, né? É dolorido. Né? Então, assim, claro, o papel do terapeuta, muitas vezes, para o paciente, é do vínculo seguro. Às vezes a gente precisa entrar no papel daquela mãe e daquele pai que faltou no passado, né? Para estender a mão para o nosso paciente e dizer: você merece ser amado. Isso. Né? E mostrar para ele a segurança disso. Né? E ele entender que essas são as relações saudáveis que ele pode ter daqui para frente, né? E construir essas relações, né? Às vezes as pessoas que podem estar nos vendo, meu Deus, e agora? Eu tô num relacionamento que não é tão saudável assim. Ok, vamos lá, vamos perceber, vamos botar luz nesse relacionamento e vamos mexer nessas peças. Né? Ninguém está dizendo aqui, porque às vezes a gente vem com aquela coisa, então tem que separar. Se o relacionamento não tá bom, então vamos sair fora. E isso, na realidade, é muito ruim quando a gente traz esse discurso, né? Às vezes isso é muito comum nos relacionamentos, né? Tá ruim, então eu vou embora, então vamos me separar e tal, né? Pode ir, mas vai acontecer de novo com o próximo. Perfeito. Vai repetir. Esse é o problema. Vai repetir. Provavelmente você vai... Se você não resolver isso, essa ferida emocional, ela vai repetir no próximo. Ou no próximo relacionamento. Vai repetir, entende? Porque não tá na consciência, entende? Não há como tu falou, né? Um outro significado para aquilo, para aquela dor, para aquele medo, para aquele desamparo. O que é isso? De onde vem? Como é que eu lido com isso? O que eu peço para o outro? Porque o legal é que a gente pode pedir para o outro. Eu queria que tu cuidasse mais de mim,
né? Eu queria que tu me protegesse mais, tem horas que eu fico perfeito. insegura, que eu não sei fazer isso sozinha, eu preciso estar junto. Eu entro numa escala de dependência? Não, mas é que tem horas que a gente não é sozinho, a gente precisa de conexão, Eu largo a né? minha privação emocional, né? Porque se eu tenho um Isso. esquema de privação emocional, eu acho que eu não posso dividir a minha vida com ninguém, porque ninguém Hum, vai ser capaz de me acolher, né? E aí o que sei. que eu vou fazer? Eu não vou dividir isso com o meu esposo, com a minha esposa, entende? Por quê? Porque ninguém é capaz de me acolher, né? E quando eu começo a perceber que, não, peraí, alguém não foi capaz de te acolher no passado, mas Uhum. agora há alguém capaz de te acolher. E aí eu acho legal porque o Aaron Beck, que é o pai da terapia cognitiva, né? Ele lançou um livro que é bem antigo. A gente só tem cópia até desse livro, né? Porque de tão antigo que é. Eu Que é tenho o até. livro Para Além do Aham. Amor. Eu acho esse livro fantástico, assim, que ele desenvolveu esse livro em cima de atendimentos de casal e tal que ele fazia. E ele cita 5 qualidades elementares para fortalecer os laços conjugais. E quando eu li, eu achei fantástico, assim, porque eu acho que faz muita diferença mesmo, porque aí começa a vir, tá, qual é o meu papel no meu relacionamento? Como eu posso fazer esse relacionamento um pouco mais saudável, né? E aí ele fala, no item 1, ele fala sobre a cooperação, né? Essa coisa de ter objetivos em comum, né? O casal precisa tomar decisão em conjunto, né? Não dá para ser sempre, um é linha de frente e eu estou sempre ajudando. Não, é os dois pensando juntos, né? É uma Uhum. força conjunta e não um acima do outro, né? Ele fala também sobre estabilidade. O que ele chama de Uhum. estabilidade? É aquilo que a gente falou, é a segurança da permanência. De que essa pessoa não vai me abandonar por qualquer coisa, né? Então, assim, chega desse papinho de eu vou me separar a qualquer coisa, né? Então, assim, não, eu estou junto, nós temos problemas e nós vamos resolver, né? Então, assim, é extremamente importante que a pessoa entenda que não é qualquer um probleminha assim, né? Que a outra pessoa vai vazar fora, né? Mas que não, né? Então, assim, essa permanência segura, nós vamos resolver os nossos problemas juntos. Eu estou com você. E ele fala sobre a confiança mútua, que é como se fosse a ideia de empatia, né? Que eu Uhum. confio que o meu cônjuge se importa comigo, que ele entende quais são as minhas necessidades, aquilo que verdadeiramente eu preciso, né? Essa pessoa consegue, né? Ela não pensa só nela, né? Ela pensa em mim também. Outra questão que eu acho fundamental é a lealdade. Eu achei fantástico isso, que é os interesses do cônjuge está acima dos das outras pessoas. Eu achei fantástico, porque o que acontece? Muitas vezes a gente faz o quê? Ah, mas o meu pai e minha mãe querem isso, então você pode entender. Não. A aliança, né, aquilo que a gente tem no dedo, né, ela tem uma representação simbólica extremamente importante, né, que tem a ver com essa ideia de lealdade. O casal começa junto, né, tem filho, família, blá, blá, e tal, e depois termina junto de novo. Né? Então, assim, essa ideia de lealdade, estamos juntos, eu estou por você. Né? Então, assim, por mais eu vou defender o meu cônjuge, né, diante de outras pessoas. Né? Eu não vou ficar falando mal dele ali, porque isso dá uma confusão no relacionamento, né? Se eu tenho alguma coisa de mal para falar pro meu cônjuge, eu falo diretamente para ele, Fala pra. né? E não vou reclamar para meu pai, para minha mãe, e daqui a pouco tá a família inteira falando mal do teu. Aí tu, mas eu não queria que vocês pensassem mal. Tá, mas tu acabou de falar mal, entende? Então, assim, tu perde essa ideia de a lealdade é vocês dois juntos, vocês resolvem os conflitos em conjunto. E aí, por último, ele fala sobre a ideia da verdade, da conexão e da fidelidade. Né? Ele diz, não existe o relacionamento é apenas a dois. Né? Mas aquela outra pessoa não significa nada para mim, né? Eu amo mesmo é a minha esposa. Não tem jeito, né? Porque isso vai repercutir no relacionamento de alguma forma, né? Na insegurança do outro, né, na ideia de abandono. Então, assim, nas questões emocionais de um e de outro, mesmo aquele que está envolvido. Né? Então, assim, estar num casamento é abrir mão, sim, de uma vida de solteiro. Né? Então, assim, existe uma vida de solteiro e existe uma vida de casado. Né? Então, é importante você mergulhar nisso, no que significa verdadeiramente o casamento.
né? Uhum. Então, assim, eu achei bem legal esses itens que ele traz. E aí, outra dica que eu acho bem legal de falar para o pessoal é sobre o modo crítico, né? Às vezes no relacionamento a gente entra muito nesse modo crítico, assim, de criticar o outro. E isso invalida muito a outra pessoa, né? Às vezes a pessoa tem a sensação de estar sempre invalidada, né? Porque a outra pessoa. Então, assim, quando a gente vai conversar sobre alguma coisa que precisa mudar, né? Sentem, conversem, dialoguem, né? A importância da comunicação, né? Eu acho que Conversa, né? daria uma live inteira falando sobre a comunicação saudável, Vamos né? anotar aqui. Então. Conversas, né? Isso aí, Conversa. né? Então, Eu acho que esse é um é bom muito tema. importante, né? Não, acho que é maravilhoso a gente poder falar, né, das alternativas, né, e olhar o lado saudável das coisas, né, porque não são as feridas, as marcas, as coisas que nos traumatizam, elas não precisam ser determinantes, né, e a gente morrer com isso, né, sofrer uma vida inteira, perder oportunidades, não viver amores, né, acho que sim, tem que se lançar no amor, mas a gente tem que poder ver que isso também tem que ser uma coisa boa pra gente, uma coisa que nos faz bem, né, se não fez, se falta aqui bem pouquinho para acabar. Gente, bom, eu acho que é isso. A gente tem pouquinho tempo aqui na nossa live. Estamos acabando, nem achei que tínhamos mais, mas é isso mesmo. Entendi. Gente, eu quero agradecer todo mundo. Nem todo mundo a gente pôde responder, mas entre em contato, a gente conversa, tá? E se gostarem, compartilhem aí. E a gente, na semana que vem, tá aqui de novo para conversar mais. Tá bom? Legal. Obrigada, Rô. Obrigada, Um beijo Di. grande. Beijo. Tchau, gente. Obrigada.